Boa noite, povo de Deus. Sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Cristo Jesus, esteja sobre a sua vida, a sua família, não é? Em nome de Cristo Jesus. Nós somos a Igreja de Nova Vida em Amendoeira. Estamos com um propósito de transformar a nossa casa em lares e os nossos lares em altares ao Senhor. Você é o meu convidado nesta noite para que juntos possamos meditar sobre a palavra poderosa de Deus. Pedir ao Espírito Santo de Deus que venha trabalhar nas nossas vidas, não é? Nos ajudando, estendendo a sua mão poderosa. Eu quero lhe dizer, seja muito bem-vinda, né? Irmã Maria Luísa, né? Que Deus possa abençoar a sua casa, irmã Maria Luísa, abençoar a irmã Maria, abençoar o Alércio, abençoar seus filhos, sua geração. Estamos aqui no intuito de começar essa transmissão lendo o Salmo de número 113. Nós vamos no Salmo de número 113, do verso de número 1 até o verso de número 9, não é? Você prepara aí, porque o Salmo de número 113, ele fala assim: o Senhor, né, é o maior e mais digno objeto de louvor. Então, abra aí a sua Bíblia, coloque seus olhos sobre o Salmo de número 113, para que juntos possamos acompanhar nessa noite abençoada, a qual Deus há de falar aos nossos corações, né? Muito bem-vinda aí, irmã Di, também. Deus possa abençoar a sua vida, a irmã Valtéria também, seu filho, sua nora, tá bom? Sua casa, sua família. Que a graça do bom Deus possa estar sobre a sua vida aí, sobre a sua casa. Salmo de número 113 vai ser a nossa reflexão agora nesse início dessa transmissão. Deus é o maior e mais digno objeto de louvor. Ele merece o seu louvor, ele merece a sua adoração. E para isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo 113, verso de número 1, até o verso de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filha. Aleluia, diz a palavra do Senhor. O salmista chega à conclusão que a melhor condição que ele tem em sua vida é louvar a Deus, é louvar o Senhor. O Senhor pelos seus poderosos feitos, o Senhor pela sua grandeza. Ele diz assim: quem há semelhante ao Senhor, que do céu olha para a terra, né? Se inclina para ver o que se passa no céu e o que se passa sobre a terra. Perceba que o trono de Deus está acima de todas as coisas. Do lugar da sua morada, ele se inclina e olha para observar. Deus é onipotente, ele está acima de todas as coisas, mas ele recebe o teu louvor, ele recebe a tua adoração, ele recebe o meu louvor também. Então, nesta noite, eu vim aqui para adorar o Senhor. Eu vim aqui para dizer, bendito é o nome do Senhor. Eu vim aqui para me unir com você, para pedir permissão a você para entrar na sua casa, para juntos nós unirmos os nossos corações e clamarmos pela benevolência, clamarmos pela graça, clamarmos pelo favor divino sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Você, junto comigo, você é o meu convidado para agora, nesse momento, curvar a sua cabeça, mas abrir o seu coração para o nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus,
O Senhor é aquele que se inclina do alto do céu, do lugar da sua morada, para que vê, Senhor, o que se passa no céu e o que se passa na terra. Então o Senhor está olhando agora mesmo para nós, está olhando para a minha vida, para o meu coração, está olhando para a casa desse meu irmão, a família desse meu irmão, Senhor, aí no lugar onde ele se encontra, meu Pai, que eu não posso ver, mas que o Senhor sabe. Então, Senhor, que tu venhas, meu Pai, ocupar os nossos corações, porque o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, mas o Senhor habita, Senhor, naqueles que são templo do teu Espírito Santo. E nós somos, ó Pai, esse templo, porque confessamos com a nossa boca o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Então, Jesus, prepara tudo nessa noite. Vem inspirar a respeito da tua palavra, vem motivar, vem consolar, Pai. Talvez essa pessoa tenha tido um dia enfadonho, mas agora, nesse momento, ela pode sentir a tua presença, ela pode ser restaurada, ela pode ser renovada, ela pode ser tocada e abençoada pelo Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, entra com tua providência, em nome de Jesus, e que todo o povo que é de Deus diga amém, amém. Glórias ao nome do Senhor. Que maravilha, não é? É nós podermos abrir as nossas casas, mas principalmente abrirmos o nosso coração e pedirmos ao Senhor para que haja entendimento da sua palavra. Eu quero, junto com você, meu querido e minha querida irmã, falar a respeito e comentar e conversar a respeito de uma passagem muito abençoada. Ela se chama a Transfiguração. E ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Né? Enquanto você vai pegando aí, manuseando a palavra de Deus, no Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 17, do verso de número 1 ao verso de número 8. Essa passagem bíblica, ela encontra-se nos evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que têm quase a mesma narrativa, né? A maioria das passagens encontra-se como referência nesses três evangelhos. Então, são evangelhos muito parecidos, muito associados, né? Dentro dessa condição, por isso chamado de sinóticos, né? Muito quase que sinônimos, né? Quase que a mesma coisa que está em Mateus, está em Marcos e em Lucas, quase isso. Então, por serem muito parecidos e terem quase as mesmas narrativas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. E essa passagem que eu quero compartilhar com você nessa noite encontra-se nesses três relatos bíblicos. Aqui, onde nós vamos ler, em Mateus 17, de 1 até 8, o título diz A Transfiguração. Você já encontrou? Isso. E diz assim a palavra do Senhor, então. Acompanhe comigo, por favor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? A Pedro e os irmãos Tiago e João. Olha como é que a Bíblia explica, né? Nós começamos essa narrativa percebendo que Tiago e João eram irmãos. Ó, consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João. E levou em particular a um alto monte, diz a palavra do Senhor. E foi transfigurado diante dele. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me compraz. A ele ouvir. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, e aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais.
Então eles, levantando os olhos, a ninguém o viram, senão Jesus, diz a palavra do Senhor. Que experiência maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. O relato bíblico de Mateus é que 6 dias depois. Por que Mateus se refere e começa esse capítulo de número 17 dizendo 6 dias depois? Porque havia tido uma declaração do Senhor Jesus que os discípulos ficaram comentando a respeito dessa declaração, que para eles tinha sido uma declaração que eles tinham interpretado errado. Que declaração é essa? Veja, por gentileza, o versículo de número 28, do capítulo de número 16. Mateus 16, versículo de número 28. Diz assim: em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Jesus havia declarado que ali entre os 12 discípulos tinham pessoas que de maneira nenhuma iriam passar pela morte sem antes verem o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus, na sua glória, no seu reino. E os discípulos interpretaram esta condição, desta palavra do Senhor Jesus, como existiam pessoas ali naquele meio que não iriam morrer. Pessoas que iriam viver para sempre, sabe? Você veja só como é que a interpretação errada da palavra de Deus traz heresias. Olha como é que eles estão confusos, olha como é que eles ficaram sem entender. Jesus está falando, em verdade vos digo, que alguns há dos que se encontram aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Jesus não está falando, aqui existem pessoas que não vão morrer. Não, Jesus está dizendo, existem pessoas aqui que antes de morrer vão ver o Filho do Homem no seu reino. Jesus está falando a respeito desta passagem que iria acontecer e que as pessoas que estavam ali, né, alguns deles iriam ver a glória do próprio Senhor Jesus, nessa condição desse monte da transfiguração. Só que eles não sabiam, e por não saber, estavam aqui, amados do Senhor, pegando a palavra de Deus e transformando essa palavra em algo que Jesus não disse. Olha como é que nós temos que ter cuidado com a interpretação da palavra de Deus. Alguém já disse que texto fora do contexto é sinônimo para pretexto e para heresias. Então nós temos que observar, note que lá no Jardim do Éden, a Eva, ela foi seduzida pelas palavras daquela serpente, porque a serpente, que na realidade é o inimigo de nossas almas, deturpou, não é? Ali as frases, a condição da palavra de Deus, né? Utilizou a palavra e deu um outro sentido à palavra. Cuidado para você não dar um outro sentido à palavra de Deus, para não transformar, em vez de promessa, em heresia. Havia aqui uma promessa do Senhor, né? Que promessa é essa? De maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Mas eles estavam transformando essa promessa em heresia, achando que haviam pessoas ali que não iam morrer, que não iam de maneira nenhuma morrer, iriam viver ali, né, a vida deles totalmente e sem acontecer nada. Cuidado com as promessas de Deus, cuidado com a palavra de Deus, a palavra de Deus fora de um contexto, né? Cuidado para você não ser iludido, cuidado para ninguém pegar uma frase, um versículo e iludir você. Então, veja o contexto, tome posse das promessas, mas ore ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa testificar no teu coração a respeito das promessas do Senhor. Bem, quando Mateus diz 6 dias depois, é 6 dias depois dessa declaração. Então, ali naquele meio dos 12 discípulos,
o Senhor vai escolher 3 discípulos. O Senhor escolhe aqui, como está escrito aqui no relato de Mateus. Ele vai escolher Pedro, ele vai escolher Tiago, ele vai escolher João. Mateus diz, olha, levou a Pedro e levou os 2 irmãos. Quem são os 2 irmãos? Tiago e João. Então agora, 3 daqueles discípulos que ouviram a respeito desta promessa que não iriam morrer antes que vissem a glória, antes que visse o Filho do Homem vindo no seu reino, agora são levados para esse monte, 6 dias depois. Então, levou em particular a um alto monte. A tradição diz que esse alto monte é o Monte Tabor. E eles sobem, meu querido. Você perceba que o monte não é baixo, o monte é alto, não é? Então eles vão subir esse monte, vão necessitar se esforçar, vão necessitar se isolar, vão necessitar fazer aqui uma condição de compromisso. E foi algo particular. Agora, por que Jesus leva Pedro? Por que Jesus leva Tiago? Por que Jesus leva João para essa condição? Havia um princípio determinado, que era um princípio de testemunho, tá? Desde o Antigo Testamento. Esse princípio de testemunho, né, que servia como testemunho, essa testemunha seria ouvida e seria acreditada se 2 ou 3 testemunhas falassem a respeito da mesma condição, da mesma coisa. Essa passagem bíblica encontra-se em Deuteronômio, capítulo de número 17. Por gentileza, abra a palavra do Senhor. Livro de Deuteronômio, livro da lei. Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo de número 6. Encontrou aqui? Aí, olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Então aqui nós temos um princípio bíblico, não é? Da lei de Moisés, daqui da lei dada ao povo, que necessitava para que fosse ali colocada e confrontada como verdade o depoimento de pelo menos 3 testemunhas. É por isso que o Senhor Jesus vai levar aqui a Pedro e Jesus vai levar os irmãos, tanto Tiago como João. É engraçado perceber, meu querido e minha querida irmã, que nós começamos a perceber que tem intimidade, não é? Desses discípulos. A intimidade, ela traz revelação. Diga isso à pessoa que está do teu lado aí, olha, a intimidade traz revelação. A intimidade com Deus, a intimidade com o Senhor, te faz você ver o que ninguém vê. Te faz você viver o que ninguém vive. A intimidade traz revelação, né? Agora nós sabemos o porquê que Jesus leva 3. Por causa desse princípio do testemunho. E Jesus vai escolher justamente aquele que em outras ocasiões ele já havia levado. Você se lembra que Jesus também levou em outras ocasiões a Pedro, a Tiago e a João? Você se lembra naquela condição lá na casa de Jairo, quando a filha de Jairo está muito doente, e Jairo vai se encontrar com o Senhor Jesus, e Jesus vai até a casa de Jairo, né? Ali naquela condição, as pessoas que são lá da casa de Jairo vêm e dizem assim: olha, não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu. Mas Jesus leva quem? Jesus pega Pedro, Jesus pega Tiago e Jesus pega João para levar como testemunho nessa casa da filha de Jairo. Olha como é que está registrado isso em Marcos, capítulo de número 5. Né? Você está em Mateus, abra aí, Marcos, capítulo de número 5, verso de número 37. Olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de número 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão quem? Pedro e os irmãos Tiago e João. Olha Jesus levando até a casa de Jairo para que Pedro
Tiago e João fosse testemunho de que lá na casa de Jairo, essa menina que havia morrido tinha sido ressuscitada pelo Senhor. Há também, amados do Senhor, uma ocasião em que Jesus vai levar de novo Pedro, Tiago e João, lá no jardim do Getsêmani. Você se lembra? Lá naquele jardim, lá naquela condição. Marcos, você está aí no capítulo 5. Vá até o capítulo 17, o capítulo 14, por favor. 14. Marcos 14, verso de número 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Encontrou aí? É Jesus no Getsêmani. Jesus vai levar quem? Pedro, Tiago e João. Diz a palavra do Senhor no verso de número 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Pedro, Tiago e João também estão ali no Getsêmani, embora tenham sido acometidos de sono e não puderam vigiar uma só hora junto com o Senhor, mas o Senhor leva a Pedro, a Tiago e a João, né? Por causa dessa condição, desse princípio que a Bíblia determina que ali o fato verídico iria ser confirmado pela boca de 2 ou de 3 testemunhas. Então aqui nós temos Pedro, Tiago e João no Monte Tabor, junto com o Senhor. O fato é que eles vão para orar, e eles vão orando. E diz a palavra do Senhor no verso de número 2, olha aí, Mateus 17, capítulo 17, verso de número 2, e foi transfigurado diante deles. Transfigurar é o ato, o efeito de transfigurar-se, de alterar a sua figura, alterar suas feições, alterar suas formas, mudança de aspecto. Então o próprio Senhor Jesus foi transfigurado, mudou o seu aspecto na frente tanto de Pedro, na frente de Tiago, na frente de João. E aqui, amado, a transfiguração foi algo tremendo. O relato bíblico é que o seu rosto resplandecia como o sol. Aquele que é o Criador do sol, aquele que é o Criador da luz, aquele que ilumina os nossos corações, aquele, amados do Senhor, que incendeia o nosso espírito com a sua presença. Ele irradiou a sua glória, ele brilhou a sua glória. Até aquele momento, Pedro, Tiago e João conheciam o Senhor como homem, conheciam o Senhor fazendo milagres, né, nas outras pessoas, o Senhor realizando, fazendo o paralítico andar, fazendo o cego enxergar, fazendo o mudo falar, o surdo ouvir, repreendendo os demônios, trazendo de novo à vida aqueles que haviam morrido. Mas agora eles olham para os olhos, olham para o rosto de Cristo, e o rosto de Cristo se ilumina, e se ilumina ao ponto, meu irmão, que não é igual uma luz, se ilumina como o sol. Você não consegue olhar para o sol, né? Você não consegue, às vezes, eclipse solar, que você precisa de uma garrafa escura, para através daquela garrafa escura você observar aquela luz de tão intensa que é aquela luz. Imagina a intensidade daquele momento, no momento da oração, no momento da entrega, no momento do clamor, no momento em que Cristo Jesus iria se mostrar no seu reino, na sua glória, iria ali, amados do Senhor, permitir que a sua divindade fosse ali testificada e testemunhada por Pedro, por Tiago e por João. Começa a imaginar agora no monte, irmão. Irmão, o rosto como o sol. O rosto como o sol. Imagina o brilho de cima daquele monte. Imagina ali, amados do Senhor. Imagina aquela condição iluminando, né? Pedro, Tiago
O sol, o sol deixou de brilhar, o sol está aqui do nosso lado, é o sol da justiça brilhando. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o sol da justiça vai brilhar aí no teu lar, e toda treva vai sair, toda enfermidade vai bater em retirada, toda situação de tristeza, toda situação de desânimo, toda apatia satânica do diabo vai sair, porque o sol da justiça vai brilhar sobre a tua vida. Estão aqui, amados do Senhor, Pedro, Tiago e João. Oh, aleluia! E eles olham para a face e vê o resplendor da face, a face de Cristo a brilhar numa intensidade de resplandecer como o sol. Imagina a face de Cristo resplandecendo como o sol. Eles olhando, olha que intensidade. E eles olham para a veste, não é só a face de Cristo, as vestes de Cristo, né? Aquela túnica de linho, aquela túnica sem nenhum tipo de costura ali, ela se torna branca como a luz. Você já viu quando o sol está batendo nas nuvens, e as nuvens, a ponta da nuvem, né, vem aquele brilho que parece um espelho todo iluminado? Eu creio que foi mais ou menos como aquilo, as vestes de Cristo brancas como luz, resplandecendo, o seu rosto resplandecendo. É a glória de Cristo brilhando, meu irmão. É a glória de Cristo resplandecendo. Que intimidade! Conhecer o Cristo ressurreto, o Cristo, o Deus em forma de homem, demonstrando a sua glória, permitindo que humanos, né, seres falhos como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, seres falhos como Tiago, como João, que pediram: Senhor, tu queres que a gente clame para que desça fogo e queime todo mundo? Visse a glória do Senhor. Olha que maravilha, olha que testemunho, olha que momento, sem palavras, resplandecendo a face do meu amigo, a face daquele que é meu companheiro de viagem, a face daquele que me ensina todos os dias, que fala comigo todos os dias, sendo transformado. O desejo do Senhor, meu irmão, é que você seja transformado, é que eu seja transformado, é que os nossos rostos venham resplandecer a luz de Cristo. A luz de Cristo. Nós como satélites, como a lua não brilha, ela não tem luz própria. O sol brilha na lua e a lua resplandece a luz do sol. Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo. A luz desse que diz: eu sou a luz do mundo. E os discípulos serão sal nessa terra, luz nesse mundo. Resplandecer, ter esse testemunho. Foi transfigurado diante dele seu rosto e resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Agora Pedro, Tiago e João tinham um testemunho maravilhoso. O rosto dele resplandecia, as suas vestes eram como brancas e como luz resplandecentes. Mas não é só isso, meu irmão. Tem muita gente, meu querido, minha querida, que vivem experiências com o Senhor. Você pode ter as suas experiências com Cristo, assim como eu tenho as minhas. E muitas das vezes nós achamos que a nossa experiência acabou por aí, tá bom, foi o suficiente. Mas o Senhor sempre tem mais para nos dar. Olha só o que diz o texto, o versículo de número 3. Quando eles pensavam que tudo que Jesus tinha levado eles lá em cima para mostrar, para resplandecer o rosto, para resplandecer a veste, eles tomam outro susto. A transfiguração em si já é algo maravilhoso, já é algo excelente, já é algo extraordinário. Mas diz o verso de número 3, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Meu Deus do céu! Moisés e Elias, esse responsável
legislador, né? Usado por Deus, com um cajado para abrir o mar vermelho, tocar em rocha, água limpa brotar, orar e gordonisas vir. E ele está ali, meu querido, minha querida irmã. Veja agora. Pedro podia sair dali, amados do Senhor, e Pedro já teria no seu coração, assim como Tiago, como João, né, essa experiência maravilhosa de ver o rosto de Cristo resplandecer, as vestes de Cristo resplandecer. Eu quero ser canal de bênção na tua vida nesta noite, te dizer, não importa o tipo de experiência que você tem, Deus quer te dar mais experiência com Ele. A palavra de Deus me diz, Pedro diz assim, em 1 de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 16, ele diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Pedro, muitos anos depois, vai escrever isso. Vai escrever aqui a sua primeira carta. E nessa primeira carta, Pedro está dizendo, eu fui testemunho ocular. Eu vi. Eu estava lá quando o rosto dele resplandeceu. Eu estava lá quando as vestes dele brilharam como a luz. Olha só que coisa maravilhosa. Só esse testemunho já era maravilha, incontável. Mas agora eles olham e eles veem dois varões falando com Jesus. Diz o texto, verso de número 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Mateus não nos diz como é que Pedro identificou que era Moisés e que era Elias, né? Lucas vai dizer aqui nesse relato bíblico, desse monte da transfiguração, que era Moisés e Elias. Moisés e Elias estão ali. Está na última semana, né, dentro desse contexto, né, no último ano, no terceiro ano do ministério terreno de Jesus, já quase no final, Jesus já está indo em direção para Jerusalém, dentro dessa condição onde está sendo colocada essa situação. E aqui o relato é que Moisés e Elias vêm conversar com eles. E Lucas vai dizer que eles estão conversando a respeito da sua partida. Lucas vai dizer isso, né? Eles estão falando a respeito da crucificação, da entrega, do plano da salvação, né? É dentro desse contexto que eles aparecem ali dentro dessa situação. Abra comigo Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, por favor. Lucas 9, olha o que diz. Versículo de número 31. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Verso de número 31. Diz assim, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então Moisés, olha, verso de número 30 diz assim, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. E falavam o quê? Falavam a respeito, apareceram, tanto Moisés como Elias apareceram também em glória, né? Em glória, e falavam da sua partida, do que ele estava para cumprir em Jerusalém. Falavam da crucificação. Estão conversando a respeito daquilo que iria culminar na minha salvação, na sua salvação, na salvação da humanidade, na salvação de todo aquele que crer. Eles estão falando a respeito desta condição, né? Estão conversando a respeito dessa situação, ali com o Senhor Jesus, ali na frente das testemunhas. Então Pedro, Tiago e João viram a Moisés, viram a Elias. Talvez Jesus chamando eles pelo nome, talvez eles falando com Jesus, não é? Interpretaram que é Moisés e que é Elias, né? Dentro dessa condição. Mas eu fiquei pensando, por que aparece então Moisés? E por que aparece Elias?
nesse monte da transfiguração? Por que não aparece um anjo ou uma outra pessoa? Aparece Moisés porque Deus deu a Moisés as 2 tábuas sagradas, você se lembra? As tábuas da lei? Escrita pelo dedo de Deus. Deus vai dar a Moisés os 10 mandamentos, o decálogo, né? As regras para que aquele povo, como escravo, saísse da mentalidade dele de escravo e começasse agora uma caminhada como nação, como povo de Deus. E Deus vai dar esses 10 mandamentos. E Moisés recebe então as tábuas da lei. Não é à toa que Moisés escreve o Pentateuco, que é o conjunto dos 5 livros, chamado Livros da Lei. Então Moisés, ele ali, representa, ele é a personificação da lei. Da lei. E a lei aponta para quem? A lei aponta para que cumprimento? O cumprimento da lei é Cristo, é o Messias, é a vinda. É lá na lei que está instituída a condição, lá no livro de Êxodo, a instituição, não é, da Páscoa, que perfiguraria a condição do Cordeiro, que João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a lei, Moisés, ele vem personificar, representar a lei. Moisés é a personificação direta da lei. E ali o cumprimento da lei é Cristo. E Elias? Elias que ali estava. No judaísmo, quem é que representa os profetas? Qual o único profeta que não morreu? Elias, que foi arrebatado. Você se lembra que Eliseu vai conversando com Elias e ali no meio passa uma carruagem de fogo, né, com cavalos de fogo, separa Eliseu de Elias e um redemoinho leva Elias para o céu? Elias não morre, Elias é arrebatado, mas aqui está em glória Elias, representando os profetas. Os profetas faziam o quê? Profetizavam. E as profecias eram profecias referentes à vinda do Messias. Agora eu tenho, em cima do monte Tabor, eu tenho aquele que representa a lei, que o cumprimento da lei é Cristo. Eu tenho aquele que representa os profetas, que as profecias vinham se cumprir em Cristo. Então, a lei e as profecias apontando para Cristo. Cristo glorificado, seu rosto resplandecendo, suas vestes resplandecendo, Moisés e Elias em glória também ali, não é? Conversando, tratando daqueles assuntos concernente à crucificação, aquela condição do plano forjado antes da fundação do mundo, que o apóstolo Paulo fala, e aqui vem então Moisés e Elias. O cumprimento da lei, né, como alvo a Cristo, e os profetas com essa condição. Profeta Elias, que direcionou o povo a sair do culto de Baal. O profeta Elias, que estava ali, amados do Senhor, colocado como uma conexão, não é, para a vinda, para a volta do Senhor, lá em Malaquias 4, por gentileza, você está em Mateus, vá até Malaquias, por favor. Malaquias 4, veja aí, olha o que diz a palavra do Senhor. Malaquias 4, verso de número 5, olha o que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então agora nós temos Moisés representando a lei, Moisés representando a velha aliança, nós temos as profecias, temos Elias, profeta, representando as profecias que estavam culminando em Cristo, e temos Cristo aqui, o cumprimento, não é? O cumprimento. E nessa condição, o reino de Deus, porque o reino de Deus, né, inicia com a vinda de Cristo. O reino de Deus em Cristo Jesus. Esse reino que não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo.
que está aí dentro do teu coração, está aqui na minha vida, esse reino de Deus que é anunciado através dessa live, anunciado para você, um reino de justiça, um reino de perdão, um reino cheio da graça, a graça do Senhor, né? A lei, ela chega ao ponto, né, dali de apontar para Cristo, e agora a graça, favor imerecido, estendido a todo aquele que crer, a todo aquele que confessa. Então nós temos aqui, amados do Senhor, dentro dessa condição. E essa transfiguração, esse monte da transfiguração, vai representar tudo isso. Vai ilustrar esse fato que o Antigo Testamento chega ao cume, é cancelado, e há agora uma nova aliança, prometida lá em Isaías, né? Uma nova aliança. Eis que farei uma nova aliança com o meu povo, imprimirei as leis no coração deles. Né? Dentro dessa conotação. Aí, amados do Senhor, eu consigo sentir e perceber o porquê que Tiago, Pedro e João são chamados. São chamados para testemunhar, irmão. São chamados para dizer, ó, ele veio. E é ele mesmo. É ele mesmo. Olha o que diz em 2 de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Vamos começar do verso de número 16. Olha, a superioridade da palavra de Deus diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a fábulas engenhosamente inventada, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, diz a palavra do Senhor. Olha o testemunho de Pedro. Olha o testemunho de Pedro. Pedro está dizendo, olha, eu sou testemunho, eu ouvi, eu vi e ouvi. Tudo isso que Deus está fazendo na tua vida, tudo isso que Deus já fez na tua vida, todas essas coisas é para você ser essa testemunha. Para que você possa ser uma carta viva, não escrita com tinta, nem pela mão de um homem, mas escrita pela ação do Espírito Santo de Deus no teu coração. Olha como é que as revelações vêm nessa condição da intimidade. Primeiro o rosto de Cristo resplandecendo, depois as suas vestes, depois Moisés, depois Elias. E talvez aqui, amado do Senhor, Pedro estava achando que acabou. E Pedro vai começar a falar algo aqui no verso de número 4. Olha o que diz. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom que estejamos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Pedro estava pronto, meu irmão, para transformar aquele lugar num lugar de peregrinação. Agora Jesus não ia mais sair dali. Elias poderia voltar a hora que fosse, Moisés poderia retornar a hora que fosse, e Pedro, Tiago e João estariam ali naquele monte. Meu querido, minha querida irmã, o Senhor Jesus, ele não requer de nós essa condição de atividade o tempo todo. Ativismo não é sinônimo de espiritualidade. Querer demonstrar um ativismo, fazer para Deus, fazer coisas para Deus, né? Não vai em nunca ser superior a você obedecer a palavra de Deus. Veja o relato bíblico que aqui traz, diz o verso de número 5. Falava ele ainda, imagina o que ele não está falando o tempo todo, quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvir. Então, ouvir a palavra de Deus, dar ouvido à palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus sobrepõe a qualquer tipo de ativismo.
Deus não se agrada desse ativismo, de eu ficar para baixo, para cima, para o lado, tentar fazer isso, tentar fazer aquilo. Até porque, meu querido, qualquer situação que eu possa tentar fazer para Deus, né, nunca vai surpreender a Deus, porque o Senhor já conhece todas as coisas. E por mais que a minha mentalidade, o meu intuito seja de abençoar, não é? Pode até atrapalhar. Imagina se Pedro constrói lá as 3 tendas e o Senhor teria que ficar ali. A obra do Senhor que o Senhor ia fazer lá em Jerusalém de se entregar na cruz. Seria frustrado? O povo é que teria que vir até aquele monte para poder adorar em cima daquele monte? Olha como é que Pedro, na sua melhor intenção, ainda não conseguiu pegar a perspectividade, a amplitude da grandeza do anúncio que ali está se fazendo. O Senhor Jesus levou Pedro, Tiago e João ali não para construir tendas, mas para serem testemunhos vivos, para, através da palavra, obedecer a palavra e, através da vida, ser um testemunho. Deus não está te chamando para você construir qualquer coisa ou outra coisa. Deus deseja construir através da tua vida. Quem pode construir é o Senhor. E o Senhor já está construindo através do teu testemunho, da tua transformação, da condição que o Senhor te dá. Pedro queria construir tendas. O Senhor queria fazer templos do Espírito Santo, a serem ouvidos esse testemunho, sendo transformado, confessando a Cristo e o reconhecendo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo transformando cada um de nós em templos. Pedro queria tendas, Deus quer templos. Deus não quer templos de pedra. Deus não quer templos construídos de mãos humanas. Deus quer a mim e quer você, para que possamos ser a imagem e semelhança dele, para que possamos refletir a glória dele, para que possamos refletir a beleza, a santidade, para que possamos refletir as atitudes de amor e de benevolência, de graça e de favor que nos foi concedido através desse próprio Deus que iluminou, que brilhou a sua luz no interior do nosso coração. Pedro queria construir tendas. Deus queria e quer e deseja construir templos. O que é que você quer construir? O que o seu ativismo, não é? Essa condição de ativismo que você pensa que vai agradar a Deus com seu ativismo, e na realidade que agrada ao Senhor é aquilo que Samuel fala lá no Antigo Testamento, né? O Senhor se agrada não é de sacrifícios feitos por mãos humanas. O Senhor se agrada é de obediência, é de obedecermos. Obedecermos ao Senhor, obedecermos a palavra de Deus. A nuvem envolveu a Pedro, a Tiago e a João, enquanto Pedro estava falando ainda, e disse: esse é meu filho amado, em que eu muito me comprazo, fazei tudo, né? Em quem me comprazo, a ele ouvir. Olha a importância de ouvirmos a palavra do Senhor. A importância desse momento. Nós dizemos para Deus: Deus, às vezes eu fico com tanto ativismo. Às vezes eu quero fazer tantas coisas. E na realidade a única coisa que é benéfica para nós é fazermos como Maria, ficarmos aos pés do Senhor. Ouvir a Deus. Não é ativismo. Não é o que você pode fazer para Deus. É o que Deus deseja fazer em você. Pedro queria construir tendas. Deus quer construir santuários e templos verdadeiros para Ele. Lugar de habitação. Diz o verso de número 6, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. A voz como voz de muitas águas, das nuvens saindo. Oh, meu Deus, esse é o meu filho que me comprazo. Ouvi a ele. Oh, aleluia. Não foi preciso Deus falar muito. Meu irmão, não é preciso Deus falar muito para que venhamos a cair na condição daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Não é do muito falar. Deus não fica falando toda hora. Deus não fica falando a todo momento. Mas aquilo que Deus fala, que toca o nosso coração, nos faz calar a boca,
e mudar nossa postura. Eles caíram de bruços. Do ativismo foram para a adoração. Do ativismo foram para o reconhecimento. Do ativismo foram para a submissão. E quando as pessoas se entram em submissão, entram em adoração, quando as pessoas reconhecem que Deus é maior, Deus se aproxima deles. Olha o que diz o verso de número 7, aproximando-se deles. Olha, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus. Jesus tocou. Jesus tocou e disse, erguei-vos e não temais. Ou seja, Pedro não precisa ficar com medo. João não precisa ficar com medo. Tiago não precisa ficar com medo. Eu trouxe vocês aqui para vocês serem testemunhas. Para vocês verem com os próprios olhos de vocês. Para vocês terem a sua própria experiência. Para vocês verificarem que não é o ativismo. Para vocês perceberem que eu quero transformar vocês em santuário, em testemunho. Então diz a palavra do Senhor. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Porque não é preciso você ver mais ninguém. Só é preciso você olhar para Jesus. O Senhor quer transformar você e eu em santuários. O Senhor não quer que nós venhamos a ficar em ativismo, pensando o que nós podemos fazer para Deus. Não. É só você testemunhar a respeito de Deus na tua vida. Que Ele resplandeceu no interior do teu coração. Que a luz dele brilhou com uma intensidade tão grande que anunciou-se que Ele é Deus, que Ele é Senhor de sua vida. A única coisa que Ele deseja fazer não é você trabalhar para você construir tendas, até porque você não pode surpreender Deus em nada, com nada que você venha fazer. Mas quando você se entrega, quando você reconhece, quando você se submete, Ele se aproxima e te toca. E o toque do Senhor te traz paz. O toque do Senhor te traz conforto. O toque do Senhor modifica tudo na tua vida. Então, a partir desse momento, quando Jesus brilha a sua luz dentro do nosso interior, começa a resplandecer a luz de Cristo. E do nosso interior flui rios de água viva. E você, em vez de ser tenda ou tentar construir tendas, é um santuário do Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa noite, ao meditar sobre o Monte da Transfiguração, eu fico orando ao Senhor para que a tua vida, assim como a minha vida, possam servir de testemunhos para a glória do nome do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, Deus Altíssimo. Vamos falar com o Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é o grande Deus. Senhor nosso Deus, o Senhor levou Pedro, Tiago e João para que tivesse uma experiência com o Senhor. E nessa noite eu creio que pessoas estão tendo experiência contigo, Senhor, através da tua palavra, através da manifestação da graça do teu Espírito Santo, falando aos nossos corações. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que esta pessoa possa fazer, Senhor, que venha lhe surpreender. O nosso ativismo, os nossos pensamentos, por mais que as nossas intenções sejam boas, meu Pai, elas podem até atrapalhar. Mas nós, nessa noite, queremos nos submeter à tua vontade. Queremos reconhecer a tua soberania. Queremos nos colocar diante da tua vontade, para que no realizar da manifestação do teu poder nos nossos corações, sejamos transformados em santuários vivos, em cartas autênticas, em ações e atitudes que o teu santo e maravilhoso nome venha a ser glorificado. Então, Senhor, nos toca. Talvez essa pessoa esteja necessitando de um toque do Senhor, meu Pai. Ela já é confessa, mas ela precisa ter experiência.
Senhor, quantas experiências Pedro, Tiago e João tiveram com o Senhor lá em cima naquele monte, meu Pai. Eles viram o seu rosto brilhar, eles viram as suas vestes resplandecer, eles viram a Elias, eles viram a Moisés, eles ouviram, foram envolvidos pela nuvem e ouviram a tua voz, meu Senhor. E ali se prostraram, ali reconheceram a tua soberania, foram tocados pelo Senhor, meu Pai. O Senhor veio com uma palavra para eles: não temas, meu Deus, em nome de Jesus, toca na vida desta pessoa, Senhor. Toca na casa dela, toca na família dela. Retira toda enfermidade, Pai. Retira toda angústia, retira toda tristeza. Retira todo o mal. Senhor, que todo mal saia em nome de Jesus. Resplandece, Senhor. Resplandece com a tua luz. Brilha, Senhor. Clareia, Senhor. Inunda com a tua presença, Senhor. E abençoa esta vida, Pai. Que esta vida seja tocada pelo Senhor. Que possa ser sentida, Senhor, e sentir a tua presença. Porque tu és aquele que nos transforma e nos chama para sermos testemunhas, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Ô Senhor, eu quero ser uma testemunha tua, da tua maravilhosa graça. Senhor, que o Senhor brilhou e brilha na minha vida e que o Senhor continue resplandecendo através das minhas atitudes que venham glorificar o teu santo nome. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Que maravilha, né? Chamados para resplandecermos, chamados para sermos testemunhas, né? Não em ativismo, mas sim sendo verdadeiros templos e santuários do Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer aqui a você, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Quero agradecer aqui a cada irmão, olha, Maria Luísa, irmã Adi, não é? Verônica, Rosilda, Natália, Conceição, não é? Edmar, Marli, Henrique Faria. Ô Henrique, Timóteo Machado, tá bom, meu querido? Né? Em nome de Jesus, que você possa receber aí de Deus, né? Esse benefício, tá bom? Dessa graça e desse favor de Deus. Olha, nós estamos, você está vendo esse culto online aqui através daqui da internet da minha casa. Mas lá na igreja, nós já estamos com transmissões já em HD, não é? Você deve ter observado que melhorou bastante as transmissões, não é? A nitidez da imagem lá da igreja, né? Muito obrigado a você aí que colaborou, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Deixa-me abençoar a tua vida uma vez mais. Olha, que sobre a tua casa e sobre a tua família esteja a poderosa bênção do Senhor, tá? Que a luz de Cristo Jesus resplandeça na tua vida e na vida dos teus familiares, te guiando, te orientando, te conduzindo. Onde a planta dos teus pés pisar, seja lugar abençoado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora, para todo sempre. Diga amém, diga eu recebo. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado aí pela tua companhia, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida.